concordar ou não, eu espero que sim, é um grande problema para a saúde. Então, quer dizer, existe uma grande contradição. A escola abrindo um pouco mais espaço para esses potenciais humanos se aflorarem. Meu Deus do céu, nós podemos ter tantos circos de Soleil, tantos espaços de artes. Quantos artistas estão pelas ruas aí porque não encontram espaço? A senhora proporciona que eu faça aqui uma justa referência. A senhora falou no Cirque du Soleil. O Rio Grande do Sul tem algo muito parecido e bem como a senhora está pretendendo, que é o grupo TOL, lá de Pelotas, que são artistas maravilhosos, artistas circenses, às vezes eu não sei como situá-los, ginastas, artista circense, artista de rua, dançarinos fantásticos, de comunidades carentes, de aproximação com escolas e já em nível internacional. A senhora trouxe um exemplo fantástico. Que bom que encontraram pessoas que valorizaram isso neles e que cada um consiga dar aquilo que tem para dar. Perfeito, perfeito. E só para concluir a minha fala, porque sabe que mulher fala, né? Maestro João Carlos Martins. É um exemplo. Ele teve tantos problemas que ele acabou sucumbindo a tocar piano e se tornou um grande maestro. E hoje o que ele faz? Ele vai em comunidades carentes, pensar aquelas crianças cujos os talentos estão sendo agora exibidos no Carnegie Hall. Então, o que nós podemos fazer? Vamos valorizar as crianças. Não tem medicalização, não tem criança, evidentemente que guardadas as devidas proporções. Pode existir sim crianças com problemas, mas, na minha opinião, a grande maioria não tem problema. O problema está no sistema educacional que não sabe valorizar o potencial humano. Então vamos parar de focar só na tecnologia. Muito bem. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco eu vou aproveitar o mote que ficou agora muito claro das políticas públicas, o papel do Estado, até porque, embora tenha sido um evento do ensino privado, houve participação de órgãos públicos, com vagas, inclusive, reservadas a professores disponibilizadas. Do Estado. E eu quero propor, então, inclusive, o tema da meritocracia, que está sendo tão debatido e que tem uma posição recente no Estado do Rio Grande do Sul. Afinal, este professor que tem brilho nos olhos, ele tem que ser bem valorizado, com certeza. Como contemplar e como premiar esse professor que a gente descobre como descobre uma pepita de ouro. Já vamos ao intervalo e retornamos. Conversas cruzadas debatendo a educação. É uma pauta prioritária no nosso programa. Seguidamente, com o titular, o Lazer Martins, ou comigo, temos trabalhado neste tema. O Toallier, especialmente, já nos encontramos muitas vezes aqui nesta bancada com essas discussões. Espantosamente, não tem sido assim em alguns momentos e em alguns pontos onde se esperava justamente o oposto, que houvesse respeito à prioridade da educação. A FAMURS, a federação que congrega os municípios do Rio Grande do Sul, no começo do ano, logo na mudança de governo, fez uma pesquisa com 200 prefeitos gaúchos sobre suas prioridades, para que então eles encaminhassem o resultado deste levantamento ao governo que assumia. Pois a educação surgiu como quarta ou quinta prioridade. Antes disso, estradas, agropecuária, economia em geral. Agora, nesta semana, o governador Tasso Genro compareceu à sede da AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, que numa rede também com várias regiões do estado, recolheu de muitos municípios, através das emissoras de rádio, inquietações das comunidades. E reproduziu-se o cenário dos prefeitos. Estradas, agropecuária, preços mínimos do arroz, enfim,
saúde e segurança, ainda à frente da educação, nós confrontando com as tradicionais prioridades, lá num descaso terrível. Por isso, professor Osvino, quando no evento que o Cinep produziu, também estiveram professores do Estado e a Secretaria da Educação do Estado foi convidada, como é que rolou esse tema das políticas públicas, a questão da meritocracia, que é uma reivindicação, às vezes uns querem, outros não querem. Como é que nós estamos neste patamar da valorização do professor e a questão do aperfeiçoamento constante? Bom, o professor sempre foi e sempre será a essência da educação. Claro que o aluno está em primeiro lugar, mas o trabalho da escola acontece através do professor. A partir desta pessoa bem preparada, valorizada e reconhecida, nós temos condições de aspirar um novo patamar do nível de educação brasileira e diante dos desafios nacionais e mundiais. Eu tenho, evidentemente, um olhar para a meritocracia, mas não nesta linha de que a gente consiga fazer estágios a partir de um determinado aperfeiçoamento ou determinado resultado, eu possa ter resultados financeiros. Porque nem tudo é mensurável na educação. Tem um pensador que diz algumas coisas a gente mede com régua e compasso, outras só com o coração. Então, para mim, a valorização do professor, da docência, ela tem que ser pela essência do que ela representa. E isso eu acho que é um passo que a sociedade precisa alcançar. Claro que o desafio que alguns vêm fazendo, a experiência de conceber um plano a partir do qual o professor percebe que alcançando determinados pontos ele tem uma melhoria na sua condição salarial, na empresa é muito fácil a partir do estabelecimento de metas. Agora vamos transferir isso para a escola. O professor que aprova 100% tem X. Quem aprova 90% tem menos. As coisas não funcionam assim. No meu entendimento, não funcionam. Eu acho que a gente tem que ter um olhar efetivamente para que a educação ela seja uma prioridade máxima da nação e a partir daí a gente defina condições de remuneração do professor. Esse é o meu entendimento. Eu não posso decretar, por exemplo, que a escola lá de Criciúma ou lá de qualquer região mais carente do Rio Grande do Sul pague a mesma coisa que uma grande e gabaritada escola de Porto Alegre. Então, por aí, a gente tem que ter condições de olhar para esta realidade. Agora, eu preciso pagar aqui muito bem em Porto Alegre para ter muito bons professores. E olhar para essa condição de poder dar a esse professor uma condição de aperfeiçoamento, de contínua capacitação, de investimento, a partir disso que o Cinep está olhando através do Congresso, abrindo isso também para a escola pública, não é? Eu sempre disse que eu entendo a educação como uma questão substantiva e que a gente não pode escorregar para o confronto de adjetivos público e privado. Nós temos que sentar junto e poder nos abraçar dentro do desafio da educação. Então o professor está no centro. E um professor valorizado, reconhecido, estimulado, ele sobretudo passa a ter uma motivação adicional, porque o salário é um elemento dessa motivação. Tá? Mas eu tenho benefícios sociais, eu tenho plano de saúde, eu tenho valorização do seu aperfeiçoamento acadêmico, eu tenho valorização pelo tempo de serviço, mas os demais elementos da novel meritocracia ainda merecem profundos estudos para definições muito claras, para que eles não se transformem num outro problema mais adiante. Por falar em aperfeiçoamento constante, professora Lucy, nós estamos, num primeiro momento, examinando o professor com seus pequenos alunos. Nós estamos falando do ensino básico, nós estamos com um neuropediatra aqui para nos ajudar a descobrir o cérebro das crianças de hoje em dia. E como é que nós estamos em matéria de professor do professor?
Como é que está a academia no aperfeiçoamento, na formação, no encaminhamento dos professores? Então, nós temos as raízes da educação. E essas raízes, elas têm uma continuidade. Embora nós estejamos presenciando uma melhoria na formação do professor, ela ainda está aquém de atender aquilo que ela deveria estar atendendo. O professor, quando diz que tem coisas que não se medem com régua e compasso, ele está coberto de razão, porque tem algo que diz respeito à subjetividade. E a formação desse professor, ela tem que vir principalmente carregada de ética. Esse professor, ele tem que ter um comprometimento, ele tem de ter uma consciência sobre o seu papel na vida daquela criança. E evidentemente que assim, no ensino superior, a gente ainda percebe que, embora tenha muitos artigos, assim, o que a gente vê de produção científica justificando mudanças no ensino superior principalmente, a gente ainda encontra muitos problemas, muitos problemas. Tem muitas universidades surgindo, o professor continua tendo problema com remuneração, então ele tende a atender uma demanda enorme para poder suprir as suas necessidades, ele não é valorizado e evidentemente que ele não vai atender como ele poderia atender a formação desses professores. Ele não vai, porque ele não deixa de ser professor, certo? Ele está ali tentando passar o seu melhor, mas esse melhor, muitas vezes, por conta de toda uma contingência, acaba deixando a desejar, justamente porque ele não é valorizado. Então, nós temos de valorizar o professor, seja em que campo for. E hoje, algo que me incomoda muito, Brito, e que eu acho que tem que ser destacado aqui nessa mesa, é a avaliação da aprendizagem. Também temos aí inúmeros artigos e comprovações e, enfim, produções científicas justificando essa examinação que ainda fazem do aluno e não a avaliação. E quando você promove uma educação que, na verdade, tem como objetivo também uma atualização histórico-cultural, quando você promove isso e você precisa avaliar este processo de aprendizagem, não tem como você fazer uma avaliação com base numa examinação, ou seja, aquela examinação pontual, uma prova que o sujeito vai estudar, decorar para fazer e aquilo perde completamente o sentido. Eu não consigo entender como ainda em universidades continuam trabalhando dessa forma, nas escolas, existem meios de avaliar o processo de educação. Um aluno que é formado para estudar, para fazer a prova, aquela formação perde todo o sentido, porque ele não tem dentro de si o principal, que é o objetivo de aprender para se tornar uma pessoa, um cidadão, uma pessoa preparada para o mercado de trabalho, uma pessoa consciente, uma pessoa ética. Ele não está sendo preparado para isso. Ele está simplesmente estudando para tirar nota. E isso está lá na educação básica, assim também como está no ensino superior. Isso tem de ser revisto. Tem um autor chamado Cipriano Lucchesi, que é uma referência em avaliação de aprendizagem no Brasil. Ele está em grande parte dos congressos falando e produzindo, ele é da Universidade Federal da Bahia, produzindo muito. Tem um livro chamado Avaliação da Aprendizagem, vou até falar aqui porque eu acho super importante. Então, eu acho que isso é um ponto nevrálgico que tem que ser revisto. Muito bem. Professor Riesgo,